Qual o papel das imagens nos poemas? Por que elas são tão importantes? O que elas comem? Do que elas se alimentam? Olá, meu nome é Gustavo Dutra e esse é mais um Em Alto Mar. Hoje eu quero falar sobre imagens. O que são as imagens poéticas, qual a função dela dentro dos poemas, trazer um exemplo de um poema chinês aqui para a gente falar sobre ele e também dar continuidade então com algumas frases e alguns pensamentos de Otávio Paz no Arco e a Lira, que a gente já tem lido aí, feito vários vídeos. No vídeo O Poder das Imagens, a gente fala um pouco, é um vídeo mais antigo, e a gente fala um pouco sobre a imagem dentro do canto geral do livro do Pablo Neruda. O que acontece é que naquele vídeo eu falei muito baseado na minha experiência de leitura. E ele é um livro em que narra toda a saga dele na época que ele fugiu, né, do Chile. Então ele teve que ir pelos Andes em fuga. Naquele livro as imagens têm um papel muito bom, e acho que funciona muito bem, muito óbvio, de nos levar para dentro dos Andes. Então quando ele fala da cadeia de montanhas que parecem uma dentadura, né, porque existe neve na ponta das montanhas, então parecia a arcada dentária. Quando ele fala da joia sacerdotal, né, que a gente pode então levar esse pensamento até para coisas mais antigas do Império Inca, do Império ali era Incas e Astecas, né? Mais Incas, na verdade, né? Acho que Astecas é mais para cima e os mais para cima ainda, mas em geral Inca. Ele também tem, em alguns momentos, fala sobre os cipós parecerem cabelos, né, das árvores, enfim. É uma forma de nos fazer ver diferente o que poderia ser simplesmente cipós, na verdade são cabelos, montanhas acabam sendo dentaduras. Existe um pouco da imagem aí. Mas não é só isso que é a imagem, ela pode ser um pouco mais poderosa, ela não precisa ser apenas ilustrativa. Até porque, se ela for meramente ilustrativa, talvez ela não faça com que o poema suscite a poesia, que ela faça com que brilhe, salte aos olhos a poesia quando a gente está lendo o poema. Ela pode ser simplesmente um passeio, uma analogia, né? E o que faz, então, uma analogia, uma metáfora, se tornar uma poesia? Bom, então, para começar, vamos tentar definir o que é imagem. A imagem, ela é uma representação. Então, por exemplo, se eu tenho a imagem da Nossa Senhora, eu tenho uma estátua que representa a Nossa Senhora, não é a própria Nossa Senhora que está ali, mas é uma representação, é a imagem dela que está ali. E isso vale também para pintura, fotografia. São imagens que representam coisas que não necessariamente vão ser a coisa em si, né? Ou seja, não é a Nossa Senhora, mas representa a Nossa Senhora ali, como foi o exemplo. Então, nesse sentido, a imagem ela tem uma pegada psicológica. Ela não é algo tangível, ela é algo que está dentro da nossa cabeça. Ou, mais precisamente, dentro do nosso imaginário, que talvez nem esteja na nossa cabeça, porque até hoje também não sabe se o cérebro produz, onde que se produz no cérebro a imaginação, o pensamento. Então, pode ser que nem seja no cérebro. Mas e para a poesia? O que imagem quer dizer para a poesia? Bom, segundo Otávio Paz, tendo em vista a imagem poética, ela é toda forma verbal, frase ou conjunto de frases que o poeta diz e que juntas compõem um poema. Essas expressões foram classificadas pela retórica e se chamam comparações, símiles, metáforas, jogo de palavras, paranomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc. Quaisquer que sejam as diferenças que as separam, todas elas têm em comum a característica de preservar a pluralidade de significados da palavra sem romper a unidade sintática da frase ou do conjunto de frases, né? A gente falou um pouco sobre o que é essa pluralidade das palavras lá naquele vídeo
de linguagem e poesia. Qual que é a relação entre eles, né? Que a gente fala então que a prosa aprisiona o significado e que a poesia liberta a palavra. Então, uma aprisiona a palavra, o outro liberta. Para resumir para esse vídeo, talvez valha a pena pensar que a pluralidade da palavra é o fato de que uma palavra não vai significar apenas um único significado, mas vai ter uma vasta possibilidade. Então, quando a gente fala em noites na poesia, talvez a gente está falando sobre tristeza, mas a palavra noite não tem nada a ver com tristeza. Pode ter uma noite feliz, mas para a poesia, a noite pode significar o fim de alguma coisa, pode significar algo triste, né? Então, a gente vai chegar lá, vamos avançar nisso, mas vamos devagar. O exemplo que o Otávio Paz usa no livro é do contraste entre a pedra e a pena, né? Quando a gente fala para uma criança, acho que até adulto pode falar, né? Ele fala assim, o que pesa mais, 1 quilo de pedra ou 1 quilo de pena? E a criança logo vai falar 1 quilo de pedra, porque existe uma abstração chamada quilo, que é uma unidade de medida, em que vai fazer com que 1 quilo de pedra seja tão pesado quanto 1 quilo de pena. Mas dentro da cabeça da criança, pedra vai ser sempre mais pesado do que a pena, porque pedra não é simplesmente algo que existe na natureza, imóvel, mineral, alguma coisa assim. Mas ela também tem características que são intrínsecas e que ela pode usar essas características intrínsecas para libertar a pluralidade de significados dentro do poema. Então a gente tem o pesado e o leve. A pena pode significar o leve e também pode significar o pesado, a pedra. Só que se eu pegar 1 quilo de cada um, apesar do volume de penas ser muito maior para conseguir pesar isso, né, chegar nesse peso, a gente consegue chegar. Então, a gente consegue dizer que eles têm o mesmo peso. Então, é o jogo que ele vai utilizar aí como exemplo. Acredito que vocês já tenham ouvido alguma coisa similar. Eu já tinha ouvido, por exemplo, essa mesma brincadeira com chumbo e algodão, né? O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão. Mas eu acho que a essência é a mesma. Talvez no México seja mais comum essa entre pedra e pena, e pra gente mais comum chumbo e algodão. Vocês já tiveram alguma coisa assim? Deixem aí nos comentários a comparação que vocês tinham ou a brincadeira que faziam com vocês quando era menor. Bom, se essas são algumas formas como se manifesta essa pluralidade. E aí, para fechar, eu só queria trazer mais essa frase do Otávio Paz dizendo: em algumas imagens, precisamente as mais elevadas, as pedras e as penas continuam sendo o que são. Isto é isto e aquilo é aquilo, e ao mesmo tempo isto é aquilo. As pedras são penas sem deixar de ser pedras. Confuso? Eu trouxe então um exemplo prático para tentar entender. Tá? A poesia que eu trouxe eu tirei do site da revista Escamandro. Foi uma tradução feita do inglês para o português. O link eu vou estar aqui nos comentários, você pode acessar e ver outras poesias e também a original não, mas a versão traduzida para o inglês, porque a original é em chinês, né? E ela é de mais ou menos da época de 700, ou seja, faz mais ou menos aí 1300 e alguns anos. O nome do autor, Man Hao Jian. Man Hao Jian. Eu não sei a pronúncia correta, mas está na descrição aqui. Na primavera, você dorme e não sabe quando amanhecerá. Por toda a parte se ouve o canto dos passarinhos. Mas na noite, o som do vento aos da chuva se mistura. E você se pergunta quantas flores caíram. Aqui, se a gente for olhar simplesmente pelo significado único das palavras, e talvez o significado mais direto, não faz sentido nenhum. A primavera não dorme. Como assim? Na primavera você dorme e não sabe quando amanhecerá? Vai amanhecer no dia seguinte. E por que só na primavera que eu durmo e não sei quando amanhecerá? Outra coisa, o som. Você se pergunta quantas flores caíram. Por que eu tenho que falar de flores, né? O que tem a ver as flores com o negócio? Então,
É interessante porque aqui, para entender essa poesia, tu precisa não usar o sentido literal, mas o sentido plural das palavras. Primeiro, vamos palavra por palavra. A primavera. A primavera, o que é a primavera? Né? É o tempo onde as pessoas faziam o solstício de primavera, onde era a festa da colheita, alegria, fartura, festividade, alegria, né? Então, a primavera desabrocham as flores. Então, é sempre vista a primavera como sendo uma época de felicidade, uma época boa. Chuva, né? Dormir. Então, dormir tem essa ideia de desconectar, de apagar, de ausência, né? De estar, enquanto eu estou dormindo, eu não vejo mais nada do que acontece no mundo. Eu estou quase inconsciente. Talvez eu esteja sonhando, pode ser, mas quando eu não sonho, eu estou inconsciente. Então, dormir tem a ver com fechar os olhos, não enxergar. Tem um pouco dessa visão. Aí, então, durante a primavera você dorme e não sabe quando amanhecerá. Amanhecerá quer dizer o quê? Início de um ciclo, começo, raio-sol, sai a escuridão, né? Então toda aquela parte ruim da ausência da luz, do sol vindo aí como uma fonte de energia, de luz, chega na manhã. Então mudança, novo ciclo, início de uma jornada. E aí fala que está escutando o canto de passarinho por escutando o canto dos passarinhos por todos os lados, por todos os cantos. Então o canto do passarinho também, sempre associado à beleza, a tranquilidade, a contemplação, a estar, né, em contato com a natureza, tem toda essa conotação. E aí, quando a noite, né, vem, então quando a noite vem, aí a noite vendo, não tem nada a ver com dormir, dormir é uma coisa de não estou enxergando. Já a noite ou seja, é o fim, acabou um ciclo, vai ter aí alguma coisa relacionada, de repente, aos demônios que vêm nos atormentar, geralmente à noite, né? Aí ele já vai falar também de o vento, o som do vento e da chuva, né? Que também traz uma coisa de melancolia, de tristeza. Tanto é que se a gente pegar aquele poema, o vídeo do Allan Poe sobre o corvo, ele escolheu uma noite chuvosa e de vento para ambientar o poema do corvo, justamente porque ele queria trazer melancolia. Então aqui a melancolia, ele usa isso aqui, Allan Poe não faz 1300 anos que ele escreveu aquele poema. Esse poema foi escrito muito antes e ele já tinha também essa percepção de que o vento, a chuva, a noite ia trazer essa sensação de melancolia. Então essa angústia, coisa ruim, né? E as flores, né? O desabrochar das flores, né? A flor sempre representa alguma coisa boa, né? Temos aí a rosa de Hiroshima, temos aí a rosa do Drummond que fura o asfalto, né? Então a rosa não necessariamente a rosa, mas o poema, né? As flores em geral representam essa esperança, a beleza, as coisas boas, né? E aí tem um verbo aí, que é só para finalizar, que é o caíram, né? Quantas flores caíram, né? A queda, o cair, o despencar, então quantas coisas boas se acabaram ou quebraram, enfim, tem essa conotação do caíram como, não necessariamente caíram de ploft, né? Não é um ploft, mas é um né? Murcharam, deram ruim, né? Agora então vamos tentar reler esse poema não vendo a coisa óbvia, mas vendo a pluralidade das palavras. Na primavera você dorme e não sabe quando amanhecerá. E para mim a ideia que eu vejo dessa parte é, enquanto está tudo bem, né, tá na primavera, enquanto a gente está feliz, a gente está alegre, a gente dorme, ou seja, a gente não presta atenção quando amanhecerá. A gente não fica pensando quando que as coisas vão mudar, quando que vai acabar a minha felicidade. Eu estou preocupado em viver a minha felicidade, não estou preocupado em saber quando que a minha felicidade vai acabar, certo? Então, na primavera você dorme e não sabe quando amanhecerá. Para mim é isso, essa ideia de que quando eu estou feliz eu não penso em mais nada, né? Por toda parte se ouve o canto dos passarinhos. Então tem uma coisa de ouvir o canto dos passarinhos, tipo, qualquer coisa que acontecer vai ser uma coisa boa.
Então, bati o dedinho na quina do joelho. Mas tudo bem, porque eu tô feliz, entendeu? Agora, se eu bato aqui, o dedinho na quina do joelho, se eu bato o dedinho na quina da cama quando eu tô num momento de melancolia, eu vou falar, eu sou tão desgraçado, por que essas coisas só acontecem comigo? A vida é ruim, é tudo horrível. Mas quando eu tô feliz, eu tipo, logo logo vai passar. Como eu sou desajeitado, olha gente, eu sou meio estrambelhado mesmo, não sei o quê. Ou seja, existe uma diferença aí, né? De interpretação dos fatos. Mas na noite, o som do vento aos da chuva se mistura. Ou seja, aqui ele está falando, quando a gente está feliz, tudo é bom. Mas na noite, quando as coisas são melancólicas, a tristeza, né? O som do vento aos da chuva se mistura. Ou seja, tudo passa a ser meio melancólico, tudo é meio triste. Então bater o dedo na quina ali, do dedinho na quina, já vai ser uma coisa... mas eu não sirvo nem para caminhar dentro de casa, até aqui eu me bato, eu não sei o que fazer da vida, né? Tudo fica triste e por último, e você se pergunta quantas flores caíram, né? Então é esse mesmo a ideia, tipo, você só fica olhando, mas como era bom naquela época, quantas flores caíram, olha o que eu perdi, naquela época as coisas eram assim, eu era feliz, agora eu tô triste. Na primavera as coisas tinham esse tipo de conotação feliz e agora tudo que eu olho é tristeza. Então, esse poema para mim representa justamente isso, ou seja, a gente quando está feliz acaba não olhando para mais nada, além da nossa própria felicidade, e quando a gente está triste, a gente fica só pensando o como a gente era feliz antes. Né? Só que não está escrito nada disso, não tem felicidade, não tem alegria, não tem tristeza, não tem nenhuma palavra aqui. Mas a gente tira isso através das possibilidades que uma palavra pode trazer para a gente dentro do poema. Tá? E eu queria trazer para vocês aqui também uma outra observação que eu acho muito interessante, que não é simplesmente, aí pensando numa aplicabilidade dessa técnica ou desse conhecimento, não é simplesmente sair jogando palavras que possam parecer coisas. Tipo, porta quer dizer alguma coisa, então vou ficar usando porta. Existe uma coerência interna dentro do poema que é interessante. Então, quando ele fala quantas flores caíram, ele está falando de primavera, que desabrocha as flores, né? Quando ele fala em amanhecerá, né, não sabe quando amanhecerá, depois ele fala, mas na noite, né? Então ele fala aqui, se ouve por toda parte o som do passarinho. Depois ele fala, o som do vento se junta ao da chuva. Então o som, a diferença aqui, a percepção dele se dá sempre pela audição, né? Então existe uma coerência interessante dentro do poema, né? Que vai dar mais robustez. Então a primavera não é só a primavera, mas é também a primavera aqui. Né? Então o canto dos pássaros não é simplesmente o canto dos pássaros dito e falado, que é o que a gente vai escutar, mas é também isso, porque é isso que nos remete às outras possibilidades da palavra. Então isto é isto, mas isto também é aquilo, ou seja, isto é o canto dos pássaros, não deixa de ser os cantos dos pássaros, mas ao mesmo tempo é uma gama de coisas boas que eu escuto e que tudo que eu vejo é a minha interpretação de coisa boa. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer com isto é isto e isto é aquilo, que é o que a gente estava explicando. E aí, para finalizar, então, eu fecho aqui com uma frase dele, mais uma frase do Otávio Paz, que ele diz assim: a imagem é uma frase em que a pluralidade dos significados não desaparece. A imagem permite e exalta todos os sentidos das palavras sem excluir os significados primários e secundários. Ou seja, pedras são pesadas, penas são leves, primaveras são felizes e noites melancólicas, mas pedras podem ser penas, pesado como pode ser leve, assim como a primavera pode se tornar noite e a felicidade pode se tornar tristeza. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo, essa reflexão sobre esse capítulo de imagem. Tem mais um outro que eu quero fazer, mais um pouquinho ainda, mais um, que deve sair nos próximos dias aí, falando um pouco mais sobre imagem, mas por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.
Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!